Começamos com esse assunto aqui. Bido! Olha ele aí, ó. Este belo rapaz aí. Gerson Santos da Silva, jogador que está registrado no BID, saiu hoje, o Samuel trouxe, né, 11, início das 11 horas aí. Gerson, jogador do Cruzeiro, já está treinando. E aí, informação trazida aí pela Samuca TV, Gerson vai para o jogo de quinta-feira, Cruzeiro e Democrata no Mineirão. E eu queria saber de vocês, num primeiro momento assim, se acham que é de fato interessante ali deixar o Gerson no banco para jogar uns minutinhos, já pensariam nele, vamos, bota de titular, vamos ver até que ponto o Gerson consegue jogar, porque assim, querendo ou não, é a grande contratação que o Cruzeiro fez na janela, e é um jogador que a gente tem a expectativa de que consiga subir o nível dos demais, né? Trouxemos aí um grande jogador e é natural que haja muita expectativa sobre o que ele pode entregar. Estão esperando um Gerson Prime? Ah, com certeza. É um cara que faz um movimento de voltar ao futebol brasileiro também, pensando na última oportunidade, né, de uma Copa do Mundo. A gente fala aí de uma Copa do Mundo que já está bem próxima. Então, o Gerson precisa de estar num nível muito alto, né, caso ele queira ali estar na seleção brasileira. E, tecnicamente, a gente sabe o que o Gerson pode entregar. A gente já viu o Gerson atuar no futebol brasileiro. A gente viu que o Gerson foi capaz de fazer no Super Mundial, né, ainda com a camisa do Flamengo, em confrontos contra equipes da primeira prateleira do futebol europeu. Então, é um jogador que o torcedor tem muita expectativa. Vejo algumas pessoas, claro, comparando com a situação do Gabriel Barbosa, né, do Gabigol, só que o Gabigol vinha de um período ali de 2 anos sem ter uma atuação de bom nível. O Gerson não tem nem 6 meses que a gente viu ele entregar atuações como a que ele entregou diante do Chelsea lá no Super Mundial. Então, acho que é sim um jogador que é cercado de muita expectativa, tem a questão financeira também, mas eu estou bem confiante que o Gerson vai ser um cara que vai chegar para elevar o nível técnico desse time do Cruzeiro, que já tem um plantel com peças qualificadas. Eu imagino que o planejamento não seja para 90 minutos. E aí vai depender muito de como a comissão técnica pretende utilizá-lo. Assim, seja já entrando de cara para trazer um pouco mais de qualidade para um time que o Samuca pode falar depois. Não sei se ele já tem mais informações, mas imagino um time bem mais mexido do que o que nós vimos no sábado, né? Bem menos titular do que o que nós vimos no sábado. Então, talvez ele possa entrar aí nesse contexto, já fazer partidas para a gente ver se vai ser na meia direita, se vai ser como segundo volante, ou talvez fique para ser utilizado no segundo tempo. Mas é fato que se for para ele ter minutos relevantes no domingo, ele precisa já pisar em campo amanhã, já começar aí readquirindo esse ritmo de jogo. Não acredito nele titular no Clássico, mas acredito que vai ser utilizado, que vai ser importante também contra o Botafogo na outra semana e por aí vai. Então, importante que ele já tenha alguns minutos amanhã. Vamos ver se como titular ou se entrando no decorrer da partida. Boa. Inclusive, estou vendo até algumas mensagens aqui do pessoal falando que o Davi Silva já falando que deixaria a estreia dele para o Clássico. Eu não acho que seria interessante, viu, o Davi David, né? Esse nome a gente sempre fica em dúvida, porque é uma questão muito simples, cara. O jogador para entrar num clássico é aquele jogo que, mesmo o adversário não estando no melhor momento, é um jogo que é muito pegado na parte física. Então, eu acho que seria muito importante para pegar confiança e tudo mais o Gerson jogar alguns minutos antes, né? Até para ele ver ali como que está a situação física dele, como que ele está, se ele está pronto ou não. Então, acho assim que é bem importante ele ter alguns minutinhos antes do clássico, porque não dá para negociar em clássico, né, Pedro? Ou vai 100% ou nem vai, né? Não, é um jogo que o atleta tem que estar, aqueles que tiverem condições, ou caramba, já até acima do 100%. Não dá para negociar, não dá para entrar com o jogador ali mais ou menos, e foi o que a gente comentou por aqui. O ideal, que era que o Gerson saísse no bid antes do confronto contra o Democrata, e foi o que aconteceu, né? A gente viu aí, para que ele pudesse ter ali os seus primeiros minutos em um contexto mais favorável para isso, em um contexto onde talvez ele não precise de entregar ali 100%. Ele só precisa de estar, se movimentar. A gente falou de um jogador que ficou parado, né? O futebol lá na Rússia, ele para ali na reta final do ano.
Então, é necessário que o Cruzeiro coloque ele para ganhar esses minutos diante do Democrata, até para que ele possa entrar no Clássico já num nível diferente. Então, eu estou confiante aí que ele possa fazer de 20 a 30 minutos nesse confronto do meio de semana, para estar apto ali para poder entregar com muito mais qualidade diante do Atlético Mineiro no domingo. Perfeito. Samuca, e assim, saindo hoje, você até tinha trazido ontem no Loucos, alguma dificuldade ali, né, para esse registro, porque os russos estavam lá voltando de férias e tudo mais. O Cruzeiro tem trabalhado muito bem nessa questão dos registros dos atletas, né? Exatamente, Caramujo, o departamento aí jurídico, né, do Cruzeiro, com todo o departamento de futebol ali, né, porque além da questão do fuso horário, né, tem isso da Federação Russa, mas o Cruzeiro, como sempre, né, a gente já vem falando isso aqui há vários meses, né, desde que o Pedro Lourenço assumiu, que honra todos os seus compromissos, né, então significa também que aquela primeira parcelinha já está lá nos cofres, né, do Zenit, do clube russo, e por isso toda a documentação foi liberada e o Gerson agora à disposição. A informação é que sim, será relacionado. Se vai ser titular ou não é outra história, né? Eu acho que ainda não, né? A última partida dele foi dia 6 de janeiro, foi ali no início de janeiro, pelo Zenit. Dezembro, melhor dizendo. Então ficou depois disso todo o período de férias, né? Obviamente vinha treinando ali particular, mas agora já vai completar quase 2 semanas aí de atividades na toca. Acho que aguenta aí uns 20, 25 minutos, né? Para ir pegando o ritmo e ir entrando aos poucos no time. Até na postagem que a gente fez no Twitter, muita gente, tem que jogar um pouco para ser titular já no Clássico. Acho que ainda não, né, galera? Vamos devagarinho aí, sem queimar etapas, né? Torcedores, calma.